Talvez seja interessante começar falando dos meus pais. A minha mãe, Graciete, veio de Pernambuco e meu pai, Luiz, veio de Ceará. Eles ambos vieram para São Paulo em tempos diferentes. Minha mãe morava algumas ruas abaixo de onde meu pai morava. E eis que numa padaria ali próxima eles se conheceram. A minha mãe não podia ter filhos. E então, num dado momento, chegou a minha tia, por parte de mãe, e disse que tinha uma irmã que estava novamente grávida e não fazia ideia do que ia fazer, porque ela não tinha condição de criar mais um filho. E aí ela ofereceu a criança para minha mãe, que depois de algumas conversas com meu pai, aceitou. E aí, todo o processo de gestação dessa moça, minha mãe meio que ficou grávida junto. Sentia todas as sensações, preparava enxoval, ela sonhava em ser mãe. E aí, em 23 de janeiro de 1996, nasceu Vanusa Gomes Rodrigues. Eu sempre fui muito mimada, tive uma infância incrível. Mas aí, quando eu tinha cerca de 4, 5 anos, meu pai foi diagnosticado com leucemia. E aí ele teve que fazer o transplante de medula óssea. E foi nesse tempo que minha mãe teve que começar a trabalhar fora. E eu nunca esqueço que sempre que ela saía, todas as noites, eu ficava em prantos em casa, chorando loucamente. E rezando terços para que ela não precisasse mais trabalhar. Depois de um certo tempo, meu pai conseguiu se aposentar. E a vida foi seguindo, né? E 10 anos depois, como era previsto, a leucemia voltou. Só que os riscos de se fazer um novo transplante eram muito altos. Então eles resolveram tratar com um medicamento. Desde então as recaídas eram constantes. Eu vi o meu herói desfalecendo sob os meus olhos e eu não podia fazer nada. A gente fazia sempre planos para depois que ele se recuperasse, como de me ensinar a dirigir. E depois de tantas idas e vindas, internações e altas, teve um episódio em que ele teve que ser internado em um outro hospital, no qual eles não tinham a especialidade de medula óssea, porque lá não tinha vaga. E aí, como eles não tinham mais o que fazer, deram alta para ele no final de semana. E aí foi um dos piores finais de semana da minha vida, né? Porque eu presenciei o meu pai, aquela figura tão independente e protetora, dependendo da gente. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte foi ter que presenciar toda aquela romaria de pessoas que fingiam que se importavam. Pessoas que nunca bateram na nossa porta para saber se a gente estava bem, mas que apareceram. E aí, depois de tantas idas e vindas, a gente conseguiu ir na segunda-feira, depois desse final de semana, no hospital em que ele deveria se tratar. E aí eu lembro que ele estava numa maca no corredor, porque ainda assim ele estava aguardando uma vaga na enfermaria, que ainda não era o setor de medula óssea. E aí eu ia embora, eu imaginava que eu ia voltar e visitá-lo, né? Na minha cabeça eu achei que aquilo ia ser a última vez. E aí, eis que a minha tia, com a qual eu nunca tive muita afinidade, perguntou se eu não ia me despedir dele. E aí eu voltei, bem na hora que o enfermeiro estava levando a maca. E aí a última imagem que eu tenho dele é essa, eu saí correndo e pedi a bênção. E aí ele, a última vez que eu o vi, ele estava me olhando e dizendo, Deus te abençoe. E não importa quanto tempo passe, nem quantas coisas aconteceram, mas eu sempre serei grata a essa tia. Meu nome é Vanusa Rodrigues e essa foi a minha história.